Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui trabalhos que eu vou realizar nesta planta aqui. É um ficus já bem velho que está necessitando aí de algumas intervenções. Mas o foco desse vídeo é eu falar com vocês sobre o que fazer quando vocês adquirem, uma planta para poder fazer um bonsai. Seja uma planta que eu comprei em um viveiro, seja uma planta que eu comprei na internet, um pré-bonsai. Como que eu vou lidar com essa planta? Seja um Yamadori, por onde que eu começo a fazer o bonsai com essa planta? Veja bem, este é um ficus já bem velho, tem uma base, Se fosse para eu começar a fazer um bonsai com essa... Eu não. Vamos estender essa pergunta para vocês, Se algum de vocês fossem começar a fazer um bonsai com essa planta aqui, por onde vocês começariam? Hoje escreve nos comentários aí o que veio à sua cabeça nesse momento, Por onde você começaria com esta planta aqui para poder fazer um bonsai? Vou dar aí 2 segundos para todo mundo responder, Se você respondeu primeiramente em o estabelecimento da planta, você respondeu corretamente. Só que esse estabelecimento, ele entra dentro de um fator importante que é o seguinte. Por exemplo, é uma planta que já tem um corpo, já tem alguns galhos estruturados, mas a base para eu fazer um bonsai bom com essa planta aqui, está ruim, está péssimo na realidade, Eu poderia muito bem aqui fazer algumas podas nesses galhos, trazer esses galhos para trás, compactando esses galhos aqui, mas isso para mim não é o suficiente, porque eu quero fazer um bonsai lindo, um bonsai bem estruturado, Algo que me apeteça como artista e como bonsaísta. Dá uma olhada nessa planta, como que ela está de raízes, É uma planta que já tem um corpo, já tem uma grossura de tronco, mas está totalmente tomada as raízes dessa planta e um solo muito pobre também. Então, para que eu comece a trabalhar a estrutura aérea dessa planta, a primeira coisa a ser feita é uma troca de substrato, uma poda de raízes para que a planta possa novamente se alimentar. Porque a planta se alimentando bem, comendo direito, a planta não come, mas para que vocês possam entender. Isso vai fazer com que a planta me responda bem às podas e às intervenções que eu vou fazer na parte aérea. Então, se você comprou uma planta, adquiriu um material, a primeira coisa a ser feita é dar a ele condições para desenvolvimento. Porque se você não der boas condições para bom desenvolvimento, vai ser totalmente perca de tempo eu ficar colocando adubo aqui em cima, porque a planta não vai estar plena, não vai responder em sua plenitude. Para a gente poder fazer um bonsai em um menor espaço de tempo, mantendo a beleza e a saúde da planta, eu preciso que a planta tenha boas condições, condições plenas em seu solo para poder se alimentar. E aí entra 2 questões, Aqui nós estamos tratando de um ficus. O ficus é uma planta que vai aceitar, eu fazer uma intervenção aqui nas raízes e uma intervenção na parte aérea. Algumas plantas nem aceitam tudo isso, Algumas plantas vão precisar primeiramente passar por uma intervenção nas raízes, depois que se estabelecer aqui nas raízes, eu vou fazer a intervenção na parte aérea. E mais um outro fator importante também, se eu adquirir um material para poder fazer bonsai, este material eu vou precisar engrossar o tronco dele, eu vou precisar criar saídas de galhos neste tronco. Tudo isso deve ser analisado quando eu pego um material para poder fazer bonsai. Porque se a minha planta precisa de engrossamento, essa planta, por exemplo, se eu fosse querer multiplicar, aumentar o diâmetro do tronco dessa planta aqui, eu precisaria estar fazendo aqui a escarificação desse substrato, colocar ele num vaso maior do que esse que ela se encontra, adubação de evolução, substrato de evolução e deixar a planta expandir, crescer, ok? Mas como eu já estou satisfeito com o diâmetro desse tronco e com as saídas que esses galhos estão me dando, o que eu vou buscar aqui com a questão de substrato é condições de saúde para que a planta me dê galhos para posicioná-los, porque aqui eu tenho uma estrutura base pronta, tá ok? Então, materiais diferentes também requer pensamentos diferentes, ou seja, o tão falado aqui no canal, o
ponto de partida. Qual é o ponto de partida que você vai precisar ter com sua planta para transformá-la em um bonsai, ok? Vamos aqui para os procedimentos com esse ficus, fica comigo. Deixa eu mostrar essa planta de perto para vocês terem noção, né, do que nós estamos lidando aqui, ó. Dá uma olhada, é uma planta que ficou muito tempo, né, parada, apenas aqui com alguns adubinhos, ó, um pouquinho de osmocote aqui em cima, mas esse osmocote aqui já passou da época de ser trocado, né? E ela começou até a emitir, ó, algumas raízes aéreas. Essas raízes aéreas que nós estamos vendo aqui é por quê? Porque a planta já não está conseguindo aqui comer nesse substrato, né? Então, como se trata de um ficus, ele falou, opa, deixa eu jogar mais raiz aqui porque ali embaixo não está dando. Então começou aqui a mandar algumas raízes aéreas. Essa é uma planta que está vindo para o canal agora, né? É uma planta que vocês vão vê-la mais vezes aqui, vou estar atualizando ela, então já se inscreva no canal e deixa o joinha aí para você não perder as atualizações desta planta aqui, tá ok? É uma planta que tem uma base bonita, mas o nebari dela aqui, ó, essa base dela aqui tá uma base não muito interessante, né? Algumas disformidades aqui, mas quem sabe, né? Não faremos aqui alguns enxertos, não faremos aqui algumas fusões de tronco nessa planta. Mas qual que é o meu foco? Qual que é o meu foco principal com essa planta agora? Antes de eu ficar preocupando aqui em parte aérea, como é que eu aramo, o que que eu faço aqui em cima, o meu foco é a saúde e a base da planta. Aqui eu já sei que ela tem raízes demais, mas eu não sei como que tá isso aqui. Eu não sei se tem alguma raiz grossa que precisa ser cortada ali, mas vamos descobrir tudo isso agora. Vamos desfazer esse torrão aqui. Eu vou lavar, pessoal, as raízes dessa planta aqui, mas antes de lavar, gostaria de compartilhar com vocês, para vocês verem o quanto é importante, né? Termos um bom substrato na nossa planta, porque uma planta desse tamanho era quase que necessário, né? Ela ter uma saúde de raízes muito melhor do que nós estamos vendo aqui, ó. Como o substrato não era adequado, dá uma olhada aqui, mesmo se tratando de um ficus, né? O quanto a emissão de raízes dessa planta aqui está pobre. Então, por isso a importância de, primeiramente, cuidarmos das nossas raízes. E aqui entra uma sabedoria, né? Uma sabedoria do ficus que eu aprendi hoje comigo aqui, que eu vou partilhar com vocês a sabedoria do ficus, né? Você tem cuidado das suas raízes, e se as suas raízes não estão adequadas, emita raízes aéreas. Sabedoria do ficus, hein? Vamos de novo para a gente fixar. É preciso cuidar das nossas raízes, e se o solo onde as nossas raízes não estão adequado, é preciso emitir raízes aéreas. E bonsai filosofia, hein? Então vamos lá. Planta com as raízes lavadas e até que ela está aqui com alguma certa compactação das raízes, né? Eu vou estar fazendo aqui agora uma poda nessas raízes aqui. Essa tesourinha não tá boa. Vamos pegar uma tesourinha nova aqui que vai dar conta do recado certinho. O ficus tem uma raiz muito elástica, né? Ixi, mesmo a tesoura nova ainda tá dando trabalho, hein? Vou estar tirando aqui as raízes mais grossas dessa planta. E eu vou estar podando bastante mesmo, viu, galera? Para que haja aí uma emissão de raízes um pouco mais compactada. E eu quero descobrir ainda mais o nebari dessa planta aqui no projeto final dela, tá? O projeto final dela vai ser uma planta aí onde nós vamos poder visualizar bastante essa questão do nebari aqui. Mas ela vai precisar encher um pouco mais de raízes, esses espaços vazios aqui, ó. E para isso, possivelmente, nós vamos estar enterrando um pouco mais essa planta aqui para esse preenchimento. Estamos numa época boa para isso aí, mês de agosto, muitas plantas aí já estão se despertando. Então é hora da gente começar a colocar os projetos aí em prática.
Beleza, poda de raízes feitas. O substrato que eu vou estar utilizando para essa planta aqui é um substrato usado, tá? Um substrato usado, mas o que acontece com o substrato usado? Ele vai ser um substrato enriquecido. Não é qualquer substrato usado também, tá? Quando a gente faz aí alguns transplantes e a gente percebe que o substrato pode ser utilizado para plantas em treinamento, eu enriqueço esse substrato com bocache BSM, deixo ele descansar aí por 20, 30 dias e depois eu utilizo esse substrato aí para as plantas que estão em desenvolvimento, tá ok? Fica ótimo, mas não é qualquer substrato aí, xoxolento não. É substrato usado de boa qualidade, né? E quando a gente utiliza bons substratos nas nossas plantas, dificilmente a gente vai ter substrato ruim aí no nosso viveiro. Plantinha pronta para ir para o vaso. Vamos colocar ela no vaso e começar, né, os procedimentos ali na parte aérea, que nós vamos fazer algumas podas na parte aérea também. Ainda fiz mais algumas coisas aqui nas raízes, pessoal, ó. Cortei uma raiz grossa que ela tinha aqui, que vinha para esse lado. Essa cicatriz vai ficar porque o ficus, ele emite muito facilmente raízes em suas cicatrizes, tá? Então eu estava até pensando, quem sabe, fazer algumas feridas aqui nessas raízes aqui, para que ele possa fechar um pouco mais aqui de raízes esta base dele aqui, ok? Para vocês terem uma noção aqui no fundo, como que ficou aqui mais algumas raízes, mas veja, ó, tem uma planta aí já compactada, ainda caminhando para melhorar mais ainda essa base aqui. Vamos transplantar ela agora. Vou ajeitar aqui essas raízes, ó, posicionar essas raízes aqui que vão compor ainda, tá? A minha planta no futuro. Então vou colocá-la aqui em locais adequados para ajustar, né, essas deficiências, podemos dizer assim, que essa planta tem na base, que eu, pelo menos particularmente, não gosto. Essas duas raízes aéreas também vão ser posicionadas. Eu vou tirar essa daqui com cuidado, deixa eu ver se vai sair. Saiu. Veja bem aqui essa raiz aqui, ó, nós vamos deixá-la aqui. Essa outra, eu acho que ela pode ficar por aqui também. E quem sabe aí não vamos adicionar mais raízes aéreas nela no futuro, ok? Vamos lá transplantar para partir para a parte aérea da nossa planta. 1, 2 e planta no vaso, pessoal. O que eu vou estar fazendo aqui agora para finalizar, ó? Vou estar colocando 2 colheres de sopa de bocache BSM aqui na superfície, tá ok? E esparramando esse bocache aqui, ó, para os micro-organismos já ir espalhando. O que eu vou fazer aqui, ó, bem na superfície da minha planta? Eu vou cobrir ela aqui agora com casca de arroz carbonizada. Então bora lá. Casca de arroz vai dar um equilíbrio aqui na umidade do substrato também. E a nossa planta está preparada para a próxima estação, mas fica ligado aí que nós vamos fazer uma poda aérea nela aqui. E ainda tem dicas muito importantes para passar para vocês, tá ok? Bora lá para a rega. Galera, planta regada, planta transplantada, está prontinha aqui agora para receber as podas, né? Quando a gente não tem experiência, olha uma planta assim, logo pensa, né? Muito simples eu pegar aqui talvez a minha planta e fazer simplesmente isso aqui, ó. Vim aqui fazer uma poda na minha planta, ó, deixar ela um pouco mais redondinha. Vamos fazer essa poda aqui para mostrar para vocês. Apesar que, olha, isso que eu estou fazendo aqui e mostrando para vocês, não é errado também uma pessoa pegar a planta, né, e cultivá-la dessa forma que nós vamos fazer aqui, ó. Simplesmente fazer uma poda aqui, esperando, olha que galhão bom para fazer uma estaca. Vamos deixar aqui. Não é errado a gente fazer isso. Pensar dessa forma, pegar a planta, fazer esse transplante aqui, ó. E agora esperar, né, a minha planta brotar, mantendo aqui a minha planta triangular e mantê-la podada. É errado?
né? Se eu tô feliz com o meu bonsai assim, se eu tô feliz com o meu cultivo dessa forma aqui, é uma coisa que deve ser continuado, tá? Porque uma coisa na arte do bonsai que é muito importante é a pessoa saber respeitar as escolhas, né, uns dos outros. Dá uma olhada aí. Então, uma planta interessante. Mas para mim, no caso, se eu chegar perto aqui para olhar, ó, as saídas dos meus galhos, a maioria dessas saídas aqui, tem alguns defeitos aqui considerados graves, né? Não tem uma saída bonita, né? Vários brotos aqui, ó. Aqui, por exemplo, essas podas que foram feitas aqui e crescendo desta forma esses galhos aqui, esteticamente no bonsai, isso não fica legal. Porque o interessante é você criar uma estrutura harmônica na planta, aonde nós podemos ver, né? Toda a estrutura realmente como a de uma árvore, onde essa planta se ramifica e fica bonita. E para poder criar isso, na maioria das vezes, com esse tipo de material, é necessário uma poda drástica. Então é isso que vai estar acontecendo nessa planta aqui agora. Nós vamos estar fazendo algumas podas drásticas nela. Como, por exemplo, tirando toda a parte da minha planta que eu constatar aqui que não tem uma saída interessante para a construção dos meus galhos, eu vou estar tirando. Essa parte dela aqui é uma parte que é um pouco mais aproveitável, né? Eu posso dizer assim para vocês, e até a proporção desses galhos aqui também está um pouco melhor do que a do restante da planta. Então retirei aqui, vou precisar retirar também esses brotos que estão crescendo por dentro aqui, ó. E é uma coisa que pode ser feita em etapa também, nós vamos fazendo, né, antes de já chegar aí para o radical, né, que eu falo radical, porque eu poderia muito bem vir aqui, ó, e fazer uma poda drástica bem radical nessa planta, mas a gente pode também ir por partes na planta aqui, ok? Tirando os defeitos que a gente constatar preciso tirar. Veja aqui, ó, o quanto tá longo, tá? Este caminho para este galho aqui, ó, tá longo, as ramificações lá em cima. Então eu preciso criar uma saída aqui, onde eu comece a ramificar a minha planta de maneira mais proporcional ao tamanho do galho. Então, para isso eu preciso de podas drásticas. Aqui também cabe alporquia nessa planta aqui, mas nesse momento não vai ser feita alporquia. Está prontinho a saída da minha planta. Agora o que vai estar acontecendo aqui? Agora eu vou aguardar a minha planta responder para que através desta resposta, né, eu dê o acabamento aqui aonde foi feito esses cortes aqui, ó. Muita coisa vai acontecer aqui, né? Minha planta vai soltar brotos talvez em seu corpo, aqui, mas quando ela responder, eu vou fazer podas dando o acabamento para que as ramificações, os galhos, as saídas que vão vir em cima deste ponto de partida aqui, possam ter um bom acabamento. Eu me orgulho de já ter feito, né, lindos bonsais de ficus. Se eu encontrei algumas fotos, eu vou estar passando aí para vocês algumas plantas minhas aí que foram muito bem feitas, né, muito bem elaboradas. Eu tenho um orgulho danado dessas plantas que vocês estão vendo aí. E é isso, né? Tudo isso que eu passei para vocês nesse vídeo foi tudo para a gente poder fazer e criar um ponto de partida para criar um bonsai com uma qualidade atrativa melhor. Mas se a pessoa quer pura e simplesmente, né, cuidar da planta como ela estava, não se importando aí com os defeitos, né, que não posso dizer, como é que eu posso encontrar a palavra, né? Não vou dizer defeito, mas com uma qualidade atrativa menor, também não é problema, né? A planta cumpre o seu papel na vida do bonsaísta, desde que conscientemente, sinceramente, ele esteja satisfeito com a forma de cultivo dele. Muito importante passarmos uma pasta cicatrizante aqui, para esse vídeo não ficar longo, não vou mostrar passando, mas é isso, tá?
Não deixe de conhecer a nossa escola de bonsai online, o link está na descrição, de deixar o seu joinha e se inscrever em nosso canal e em breve atualização dessa planta para vocês. Até o próximo vídeo.